Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero te levar para dentro de uma cena simples, daquelas que parecem só um detalhe do dia, mas que Deus usa para revelar o que os olhos distraídos não veem, porque às vezes o prato entrega o que a pele tenta esconder. Era hora do almoço na empresa. A mesa cheia, risadas espalhadas, aquela conversa leve que sempre nasce quando a fome junta todo mundo. E o assunto? Comida. E o julgamento inocente que a gente faz dela e sem perceber das pessoas também. Uma colega riu e brincou: Desculpa, mas eu não levo a sério quem mistura arroz e feijão com estrogonofe. Todo mundo riu e eu também. E expliquei que eu só tinha pego arroz e feijão achando que o acompanhamento do dia era carne. E quando vi que era estrogonofe, já era tarde. Misturei. Ela riu e disse que eu estava perdoada. Mas algo dentro de mim mexeu. O riso ao redor virou eco. E de repente eu voltei no tempo. Voltei para aquela casa simples, com 5 filhos, onde o arroz e feijão não era escolha, era bênção. E o almoço especial era o cérebro de boi que o meu pai recebeu como parte de pagamento de um serviço. E isso foi o que a gente comeu por semanas e comeu agradecido, porque naquele tempo qualquer mistura era banquete, qualquer prato era milagre. E então eu olhei para ela com toda a calma do mundo e disse: Quando você cresce numa casa com 5 filhos e o único prato especial é o que sobrou do outro, você aprende a achar beleza em qualquer mistura. Ela me olhou surpresa e respondeu: Quem vê sua aparência hoje jamais imaginaria isso. E ali, entre um garfo e outro, Deus me levou a 2 pensamentos. O primeiro foi: graças a Deus eu não sou o reflexo do que me aconteceu. Eu sou quem eu escolhi me tornar, apesar de tudo que eu vivi. E o segundo, ainda mais profundo, foi: como julgamos fácil pela pele? Como achamos que entendemos alguém pelo sorriso, pela roupa, pela postura, pelo sotaque e ignoramos tudo o que está por trás? A verdade é que ninguém carrega um prato misturado à toa, ninguém carrega um semblante fechado à toa, ninguém carrega um silêncio profundo à toa. As misturas contam histórias, as aparências escondem batalhas e os rostos revelam sobrevivências. E Deus, ah, Deus ele nunca foi enganado pela aparência, porque enquanto o mundo olha para a superfície, ele olha para aquilo que ninguém vê. E como diz 1 Samuel 16:7, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E desde que eu comecei a escrever e revisar a minha própria história nesse jardim de cicatrizes, eu tenho aprendido a sempre me perguntar em silêncio, diante de cada rosto: quais são as feridas que essa pessoa esconde? Quais são as cicatrizes que ela carrega? Quais flores já nasceram do deserto dela? Porque a empatia é isso, é ver com os olhos de Deus e não com os olhos da pressa. Porque nem todo prato bonito é banquete, nem toda pele sorridente significa paz, e nem todo silêncio é vazio. E talvez, só talvez, Deus aplauda mais uma criança que comeu o que tinha agradecendo do que um adulto farto, que nunca reconheceu a graça de ter o que comer. E quando eu olho para minha própria história, eu entendo que o maior milagre não foi eu ter saído da pobreza, mas eu nunca permitir que a falta de fora roubasse a riqueza que Deus estava plantando dentro de mim. Porque a pele muda, o prato muda, mas o que Deus faz dentro da gente, isso permanece para sempre. E se eu pudesse te dar um conselho agora, bem daqui, do lugar onde Deus me encontrou, eu te diria para fazer a mesma oração que um dia eu fiz. Uma oração que não nasce da boca para fora, mas da sinceridade de quem quer enxergar o mundo como Cristo enxerga. E ela dizia: Senhor, ensina-me a olhar como tu olhas, a ver o coração por trás da aparência, a história por trás do erro, a força por trás da dor. Que o meu olhar cure e não condene, e que em cada pessoa que eu encontrar, eu reconheça o teu reflexo, mesmo que coberto de cicatrizes. E que essa seja a sua oração, que ela não seja decorada, mas verdadeira, porque tudo começa no seu olhar. E como diz João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. E se você hoje também está se sentindo julgada pelo que vem em você, ou se você mesma tem se condenado pela sua própria história,
eu quero te lembrar algo. Deus não te lê pela pele, Ele te lê pelo propósito. Ele vê o seu coração por dentro. Ele vê o que você lutou para chegar até aqui. Ele sabe que há beleza até na mistura que ninguém entende. Você não é o prato do dia. Você é a obra em construção na mão do Deus que nunca desperdiça uma dor. E se esse episódio lembrou de alguém que também carrega misturas que ninguém entende, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, essa é a palavra que ela precisa para lembrar que Deus olha além da aparência. E se você quiser ler esse capítulo na íntegra e mergulhar em outros textos como este, eu te convido a visitar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá toda semana nasce uma flor nova. E talvez uma delas seja justamente a que você precisa colher hoje. E obrigada por caminhar comigo por esse jardim que Deus continua regando. Obrigada por estar aqui, ouvindo, sentindo e florescendo junto comigo. Que o Senhor regue o seu olhar, cure as suas feridas, te ensine a enxergar beleza até no prato mais improvável. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá, que Ele continue fazendo florescer em você tudo aquilo que um dia já foi dor.